Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no Laboratório do Arne, com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero trazer um projetinho bem simples que pode ajudar aquele que está buscando um projeto, tá? Uma referência, vamos falar assim, um projeto que sirva de referência ou inspiração para um trabalho de conclusão de curso, para um trabalho para uma feira de ciências, uma feira de eletrônica ou outros. O que eu quero mostrar aqui é uma balança, um projetinho de uma balança digital bem simples, usando o Arduino, tá? O Arduino Nano, tá? Uma célula de carga com um módulozinho HX711 e um display, com 8 displays de 7 segmentos aqui, usando o MAX7219, tá? E neste vídeo, tá, eu quero quero mostrar como controlar o MAX7219 de forma manual, vamos dizer assim, sem o uso de uma biblioteca específica que você possa pegar aí para o Arduino. Eu vou exemplificar isso, como é que eu coloquei no programa, o controle de todos os registradores, tudo de forma manual, inclusive a comunicação SPI com este cara aqui, também feita de forma via software, vamos chamar assim, ou seja, como a gente falava antigamente, na unha, tá? Então, a ideia desse vídeo é isso, é oferecer de alguma forma uma inspiração, uma referência de projeto e demonstrar como controlar esse cara, por software, sem o uso de bibliotecas, e também um canalzinho, o Buzz SPI, também sem o uso, por exemplo, da biblioteca Y, ok? Bom, senhores, vamos dar uma olhada aqui no diagrama, no circuito eletrônico. O cérebro do circuito é um Arduino Nano. Você pode usar também um Arduino Uno, sem nenhum problema. Tá? Eu prefiro, em muitos casos, usar o Nano, porque eu posso colocá-lo num protoboard, você pode posteriormente montar numa placa. Para o Arduino Uno, no caso, aí você teria que montar a parte de circuito como se fosse um shield, por exemplo, para ficar com um acabamento razoável caso você esteja fazendo uma apresentação, No caso, uma apresentação, um trabalho de final de curso, essas coisas. Numa feira, eventualmente os professores são alguns, são tolerantes com a apresentação que você vai fazer. Só que eu sempre recomendo o seguinte: busque sempre fazer uma apresentação com um nível bem legal, tá? Sempre busque mais. Não queira ficar no que o professor deixa. Por exemplo, o professor aceita eu puxar uns jumperzinhos aqui, não tem problema. Sempre procure oferecer mais. Isso é legal porque você acaba levando isso para a sua carreira, tá? Para o seu eu profissional lá na frente, vamos dizer assim, tá? Então sempre busque mais, então sempre busque um acabamento legal. Então, conforme eu falei, temos aqui um Arduino Nano, um Arduino aqui Nano, eu preferia assim. Ele faz o controle basicamente do módulo HX711, tá? Esse HX711 eu coloquei aqui um formato de pinhead, então ele tem 5 volts GND, o sinal de clock e o dados. Senhores, muito cuidado para ligar esse cara, porque como ele tem os 5 volts e o GND nos extremos, se você inverter isso aqui, as chances de queimar são enormes, gigantescas, então muito cuidado. O pino de clock desse cara eu estou ligando no SCK. E o pino de dados eu estou ligando aqui no DT, o SK está no D2, desculpa, e o dado está no pino D3, ok? Isso aqui você vai ver no sketch principal. Já o módulo MAX 7219, esse cara tem 2 pontos de conexão. Num dos pontos ele tem escrito DIN, tá? E no outro ponto ele vai ter escrito DOUT. Por quê? Porque você pode ligar vários módulos em cascata. Tá? Então você vai ligar no lado que tiver DIN. E os módulos geralmente seguem esse padrão. Tá? Ele tem os 5 volts, logo GND. Veja que é mais tranquilo que aqui, numa possível inversão.
você pode eventualmente ter a sorte de não queimar, a não ser que dê algum ruim aqui com esse pino, mas geralmente não vai queimar justamente por causa desse tipo de conexão, tá? A não ser que você inverta aqui mesmo, aí não tem jeito. Aí eu tenho o pino de DIN, né, o que é o dado IN aqui, o pino de CS e o pino de clock. Esse pino CS é o chip select, porque aqui é um SPI. Eu liguei eles aqui no D5, D6 e D7. E lá na frente vocês vão ver, né, no sketch, eles não estão declarados no sketch, estão declarados num módulo à frente, né, que vai chamar isso aqui é o PD5, PD6 e PD7. E eu tenho os dois botões aqui de controle, tá? Que seria o botão de soma, que eu chamei de add aqui, e o botão aqui de limpeza, né, que é o botão clear aqui. Estão ligados aqui no D8, o add, e o D9 clear aqui no pino D9, tá? Lembrando que D8 e D9 são declarados como entrada e com o resistor de pull-up ligado, senão isso aqui, esse circuito não funcionaria. Bom, senhores, é um circuito bem simples e que, para uma apresentação, pode, por exemplo, receber uma fonte. Você pode fazer uma fontezinha aqui, usando um 7805, tá? O consumo aqui não é tão grande. Eu não recomendo usar o regulador interno de 5 volts, ou seja, você entra com um VIN aqui, por exemplo, de 9 volts e usando o regulador do Arduino Nano, tentar alimentar o Max com todos aqueles displays e mais o módulo HX711 e a célula de carga. Eu não recomendo fazer isso, tá? Em testes, use uma fonte externa. Numa apresentação, você pode construir uma fonte externa ou não, ou, né, uma fonte interna ao seu circuito, ou usar uma fonte externa de 5 volts, ok? Olá, então vamos lá dar uma olhadinha aqui no programa, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o caractere. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Eu estou incluindo aqui uma biblioteca HX711, tá? O link dessa biblioteca estará lá no meu site, junto do link do pacote, né, que você vai poder fazer o download desse pacote inteiro, tá? Então isso aqui é uma biblioteca padrão já Arduino, tá? E essas outras duas bibliotecas menores aqui são bibliotecas que eu mesmo desenvolvi e estou inserindo. Por quê? O MAC7219 eu vou controlar ele de forma, vamos dizer assim, na unha. Então eu quero mostrar como é que eu fiz isso, como é que está sendo feito isso. Você pode usar uma biblioteca? Poderia usar uma biblioteca pronta, mas eu acho legal você entender como as coisas funcionam, né? Começar a entender como uma biblioteca funciona, para poder criar as suas e poder ter mais flexibilidade no desenvolvimento. E a segunda biblioteca que eu incluí é esta aqui, o AVR SPI. Por quê? O MAC7219 pode ser controlado via SPI. Então eu inseri uma biblioteca minha aqui, onde também o controle é, por assim se dizer, como falávamos antigamente, na unha. Tá? Eu controlo aqui os bits e bytes via SPI de forma manual. E sem, por exemplo, a biblioteca Wire. Então é bastante interessante. E notem a forma que eu as incluí é um pouco diferente. Por quê? O programa também é modular. Eu tenho vários pacotes aqui que estão incluídos no módulo principal. Para saber como é que isso foi feito, eu não vou detalhar agora, tem um vídeo, tá? Eu fiz um vídeo, o link fica aí na descrição, onde eu detalho como que você, primeiro, consegue programar de forma modular, e segundo, como é que você consegue inserir uma biblioteca que você desenvolveu, por exemplo, para outros microcontroladores. No caso, a AVR SPI eu fiz para o AVR. E essa MAC7219 eu fiz ela em primeiro momento para o PIC. Então eu tirei de lá, fiz só algumas adaptações e coloquei ela aqui. Então esse vídeo aí que eu estou falando tem esses detalhes, tá? Demonstra como é feito. E um segundo vídeo que também vai estar aí na descrição é o vídeo onde eu apresento o compilador Arduino Clip, já que eu não uso a IDE, né, o compilador, a IDE padrão do Arduino, vamos dizer assim. Eu gosto de usar o meu editor de texto aqui preferido e, enfim, esse vídeo também mostra isso. Então, se você tiver essa curiosidade, é só dar uma olhada nesses dois vídeos. Vamos lá, né, para o módulo 72. Tá aqui, ó. Tá? Eu estou incluindo este cara aqui, que é o cara que traz as diretrizes, né, de pré-compilação que eu preciso, tá? Declara as funções que eu tenho aqui.
tá? O que eu tenho aqui? No caso, eu vou começar pelo init. Vamos aumentar o caractere, tá? Aumentar esse caractere, acho que já ficou legal. Eu tenho max7219 init, que é o quem vai iniciar. Eu começo pegando numa variável o número de max que eu tenho. É importante você sempre saber quantos max o seu módulozinho tem. O meu eu sei que tem um só, tá? Porque na internet você encontra o seguinte. Você consegue encontrar isso aqui, ó. Depois a gente volta aqui. Enfim, eu pego o número de max. Esse cara está declarado aqui, ó. Um só, tá? Então eu sei que é uma vez só. Começo já iniciando o que? O meu canal, né, SPI, o meu, vamos chamar assim, barramento SPI, que nada mais é, ele está aqui, ó, que configurar os pinos que eu preciso de saída, que é o meu select SPI, ou chip select, se quiser, né, assim chamar, o meu dado out e o meu SCK, tá? Que estão declarados aqui dentro, ó. Tá? Aqui estão os pinos PD6, PD7, PD4 e PD5, tá? No Arduino, lembrando, o Arduino que eu estou usando é o Arduino Nano, é um AVR, tá? Ali dentro é um AVR. Depois de colocar estes pinos como saída, não estou mexendo no pino de entrada, porque eu não preciso. O microcontrolador, quando inicia, ele inicia com todos os pinos em entrada. Eu só jogo os que eu preciso aqui como saída e em seguida eu zero esses pinos, ou seja, eu coloco eles em low, porque eu vou usar modo SPI 0, né? Então aqui, ó, feito a inicialização do SPI, tudo eu estou fazendo conforme eu falei, é na unha, não tem biblioteca aqui externa, tá? Eu vou contar o número de CIs para fazer o que? Um max config, tá? Vou configurar o max. É aqui onde a gente vai começar a precisar entender os registradores do max. Eu começo colocando o decode mode, o registrador decode mode no modo disable. Lembrando, essa minha função write, ela vai sempre receber o endereço do registrador, o dado do registrador e o número do CI que eu quero escrever, porque eu posso ter mais de um CI em cascata, ok? Então, olhando aqui no datasheet, tá? Esse aqui é o datasheet, tá? Do Max 7219. Eu venho aqui, ó, eu tenho um conjunto de registradores que eu preciso olhar. Primeiro eu preciso entender que quando eu passo dado para esse CI, são sempre 16 bits, tá? São sempre 16 bits ou 2 bytes. No primeiro byte, o mais significativo, o que eu vou ter? O endereço do registrador no qual eu quero escrever. E no segundo, o dado que eu quero escrever. Lembrando que nessa parte do endereço eu só uso a parte menos significativa. A mais significativa não tem uso, ok? Mas eu tenho que escrever sempre 16 bits. Tá aqui os registradores que eu tenho neste CI, tá? Do 0 até o registrador F aqui, ó, ok? Eu tenho não operator. Eu tenho o registrador do dígito 0 até o dígito 7, que é o máximo que esse cara consegue controlar, né? Ou seja, são 8 dígitos, né, que eu posso controlar. Então, nesse módulozinho que eu tenho é justamente isso, então por CI. O registrador do modo de decodificação, o registrador que vai controlar a intensidade. Aqui o controle, na verdade, é do duty cycle. Tá? O scan limit, ou seja, quantos dígitos eu quero que ele fique fazendo o scan. Tá? Se ele está em shutdown ou modo normal de operação, quando o CI é ligado, ele sempre entra em shutdown, ou seja, com tudo desligado, inclusive o duty cycle e a intensidade no mínimo, tá? E os displays zerados, sempre limpos, ok? E eu também tenho um registrador de display de teste, que me permite fazer o seguinte, ligar todos os dígitos, tá? Eu vou poder ligar, por exemplo, todos os dígitos e todos os segmentos. Então eu posso saber se tem alguma falha em algum segmento aqui, ok? Então vamos voltar lá no programa. Eu começo com o decode mode e eu vou dizer para ele, desabilita o decode mode, porque eu quero que ele entre de acordo aqui com a minha tabela 6 aqui, ó. Eu quero que
no comando, né, quando eu passar o dado, eu quero que do D0 até o D7 eu possa escrever diretamente o que eu quero aqui em cada display. Tá? Então, lembrando sempre que a disposição vai ser no D7 eu tenho que ter o ponto e no D0 o G, exatamente como está aqui, A, B, C, D, E e F, ok? É exatamente assim que está. E este módulo segue exatamente isso, ok? Geralmente todo módulo que você comprar segue essa orientação, porque quem fabrica o módulo está seguindo isso. Se eu não usar desabilitar esse mode, aí eu tenho que cair nessa tabela e ela é um pouco mais chata de lidar. Tá? Então, lidando com um display de 7 segmentos, prefira sempre o modo Disable Decode. Em seguida, eu vou endereçar, tá, o Intensity Reg, ou seja, o registro que vai controlar o meu Duty Cycle, e vou passar o valor do brilho. Novamente, vamos voltar aqui. Ó. Ele está aqui. Ó. Aqui tem o valor. Eu estou passando como valor 5. Então eu vou estar com o Duty Cycle no Mach 7219. Eu vou estar aqui ó, com 11,32. Tá? Esse é o valor do meu Duty Cycle. É um valor bacana, que dá para ver que o brilho fica bem legal. Na sequência eu faço um Scan Limit. O que é o Scan Limit? E estou dizendo para ele o seguinte, é para fazer o scan em todos os registradores. Vamos lá novamente. Ó. É para fazer o scan em todos os registradores. Eu estou passando como valor 7. Porque eu quero que todos os registradores, todos os dígitos, seja feito o scan em todos eles. Não em apenas um ou dois. Tá? Tudo depende da sua operação. Porque você poderia estar operando, por exemplo, esse cara, tá? Esse Max, com apenas um único módulozinho desse, e não dois. De repente o seu projeto não usa dois, usa um só. Então o seu Scan Mode lá, você vai dizer para ele que você só quer fazer, por exemplo, do 0, 1, 2 e 3. Você não faz de todos. Tá? Isso é de acordo com o projeto. No caso do meu módulo, todos os registradores. Em seguida, eu vou falar para o registrador de shutdown entrar em normal, operação normal. Em seguida eu vou dizer para ele que o teste reg vai estar desabilitado. Eu não quero que ele teste mais nada. Ok? E agora eu vou fazer um apagar. Quando eu faço o apagar, ó, eu vou cair aqui ó, no clear. Quando eu caio no clear, tá, o que eu vou fazer? Eu vou escrever em todos os Mach 7219 que eu tenho no meu circuito. No caso eu só tenho um. Tá? O que? De 1 até 8, o que? O valor 16 que eu coloquei aqui, ó. E já passo que o número do CI, aqui embaixo, quem é? 0. Vamos lá ver os registradores de 1 até 8. É justamente os dígitos de 0 até 7. E o que eu vou escrever? Os valores aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima. 0, que é o 16, tá? É quem está aqui na 16ª posição, 0. É para limpar todos os displays de 7 segmentos, não escrevendo absolutamente nada. Ele fica completamente apagado, ok? Com essa função aqui. Tá? E aí, vamos aqui ó, no Max Write, que eu já usei ela aqui em cima, explicando, mas não detalhei ela. E usei ela aqui e não detalhei ela aqui. Nesse detalhe, o que eu tenho? Eu vou setar o pino SS, que eu configurei como saída aqui, tá? E em seguida, usando a função SPI Write, que é manual, tá aqui dentro, tá? Eu vou escrever primeiro o registrador. Olha ela aqui, ó. SPI Write. Olha ela aqui. Eu começo considerando um bit 80, vou contar para trás. Fazendo o que? Eu estou colocando esse cara, escorregando ele sempre em 1. 80, 40, em seguida 20, 10, 8, 4, 2, 1. Ok? Reseto sempre o clock, abaixo o clock. Verifico se o byte end o bit é 1. Se for, eu seto o dado. Se não, eu reseto o dado. Veja uma lógica end aqui entre o que está acontecendo aqui, que eu estou fazendo esse bit. Tá? Que esse cara, o que ele é, gente? Ele começa com isso aqui, ó. Binário, isso aqui, ó. 0 binário, 1, 0, 0, 0.
0000. E aí esse bit vem caminhando para cá, ok? E eu simplesmente vou fazendo uma lógica AND entre o byte. E eu vou pegando cada bit desse byte para olhar como é que ele está. E se ele for 1, eu seto o pino DTO. Se ele não for, eu simplesmente reseto, coloco low. Faço um tempinho, dou um delay microsecond. E aqui eu seto o meu SCK. Espero mais um pouquinho. Tá? Esse delay é para dar tempo do bit aqui de dados se ficar configurado na porta, tá? Pro MAX7219. Em seguida eu vou setar o clock, porque no modo 0 do SPI, o que eu estou fazendo? O 7219 ele vai ler na subida do clock o que tiver na parte de dados, ok? Saindo disso aqui, eu vou sempre, né, fazer mais um tempo. Quando chega aqui, abaixa novamente o clock, faz a verificação do próximo bit e vai até o final. Na saída, joga tudo para low. É exatamente assim que funciona. É uma escrita de SPI feita na unha, ok? Em seguida, a mesma coisa. Agora eu vou escrever o dado. Novamente eu caí aqui, ok? Novamente eu caí aqui para escrever o dado. Então veja, eu mandei o registrador que eu quero, o endereço do registrador, e em seguida o dado, que é exatamente assim que se comporta, né, a escrita. Ó, primeiro o endereço do registrador e em seguida o dado. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um no operation, tá? Por quê? Porque eu tenho que empurrar esses bytes, esses dados para frente, porque eu posso ter mais de um CI. Eu tendo mais de um CI, eu tenho que fazer no operation, porque eu tenho que fazer cair no CI que eu preciso que ele caia, ok? Então, basicamente é isso. E eu tenho uma função um pouquinho maior, que é a set2displayVol, que eu uso lá na frente, e ela recebe o quê? Ela recebe o valor que eu quero mandar, ok? Ela recebe a coluna, que na verdade para mim é o número do display, e se eu quero que o ponto seja ou não ativado. Aqui no ponto, os parâmetros é 0 ou 1 ou qualquer coisa maior que 1. Quando é qualquer coisa maior que 1 ou maior que 1, eu vou colocar o ponto, uma var, aqui ó, ponto, eu vou chamar ele de 80, que é o próprio ponto que chegou aqui, eu chamo ele de 80 hexadecimal, que é 0B1000000, tá? Porque eu quero ativar o ponto. Lembrem-se, aqui ó, no meu o datasheet informa aqui para mim que eu estou aonde? No D7. Então eu tenho que ligar esse cara ou não, de acordo com o que eu preciso. Eu quero ligar o ponto decimal desse display, né, de 7 segmentos. Eu começo verificando se a coluna está de 0 a 7, se está correta, para deixar passar, e em seguida se o meu valor vai de 0 até, né, 17, que é o que cabe aqui, ó. É o que cabe aqui. Se está dentro, eu escrevo, tá? Eu vou passar o número da coluna mais o digi 0, que foi declarado aqui, que é justamente o endereço do registrador, do primeiro registrador de dados, tá? Se for 0, porque lá eu estou trabalhando com de 0 a 7, tá? E aqui o valor que eu vou converter, né? Que eu vou converter aqui de acordo com o valor que eu passei, que vem a ser o índice que eu tenho aqui dentro para pegar esses bits aqui e conseguir escrever corretamente no registrador para que eu possa ter isso aqui, ó, de forma correta. Então eu estou escrevendo o endereço primeiro de forma aqui, ó, eu vou passar para o write, ele vai colocar qual é o endereço que eu preciso, esse valor que eu vou passar, né, o registrador, tá? E em seguida qual é o valor que vai ficar dentro desse registrador, porque durante o scan ele vai colocar exatamente esse valorzinho aqui dentro do dígito que eu preciso, ok? Dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? É assim que eu estou trabalhando lá. Então é isso que essa função aqui
vai fazer para mim, ok? Então, senhores, basicamente é isso no programa. Bom, senhores, vamos ver aí o funcionamento disso aqui, né? Desse circuitinho simples. Eu ligo, tá? Assim que eu ligo, ele já começa a escrever, tá? Balança Arduino, tá? Bayarn, isso aqui você pode, né, no seu projeto alterar. E aí ela guarda aqui, ó, o seguinte, ela vai ter 2 pontos. Aqui é onde será mostrado o peso e aqui o somatório. Por quê? Eu fiz essa balança de maneira que eu possa ter um somatório do que eu vou colocando aqui. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui o celular, tá? Ela já me indicou aqui 227 gramas, tá vendo aqui, ó, o 0,227, 226. Então, nesta primeira chave é onde eu faço o somatório. Eu aperto, seguro, começou a piscar esse primeiro ponto, eu posso soltar esse peso, vai vir para cá também. Aí é só tirar, tá? Tirei, voltou para 0 aqui. Vou colocar agora aqui esse reloginho aqui, ó. Simples. Ele tem aqui as suas 36 gramas, tá? 38. A balança leva um tempinho para estabilizar. Vou somar. Vou somar agora, ó. Começou a piscar, posso soltar, esse peso vai para lá, né? Então tá somado aqui certinho. Vamos lá, vamos tirar esse pezinho, vamos colocar uma outra coisa aqui, por exemplo, esta HD aqui. Vamos colocar esta HD aqui, ó. 157 gramas. Vou somar. Então estou somando 157 a 265. Tá? Então eu fiz 157 mais 265 e fui encontrar 422 gramas, tá? E é bem isso, tá? Eu posso ir acrescentando e somando. Este botão aqui, o que ele faz? Ele limpa. A partir do momento que eu aperto, piscou ali, ó, posso soltar, ele vai limpar. Limpou aqui o peso, ok? Então basicamente é isso. Quais seriam as sugestões que eu daria para alteração aqui? Por exemplo, você pode incrementar um teclado onde você, ao invés de ter uma somatória, por exemplo, você tem um valor. Então, nesse teclado você entra com o valor, tá, por grama ou o valor por quilo, por exemplo, do produto. E aqui você passa a ter, quando você entrar com o peso, por exemplo, que ele te indicar aqui o peso, ele em seguida indica para você o valor, por exemplo, tá? Que é mais ou menos isso. Você entra com o valor, ele mostra onde você está digitando, pode ser aqui ou aqui, tá? E em seguida o peso e o valor total, tá? O peso que ele assumiu e o valor total. Bom, senhores, então é isso, tá? Se você gostou do vídeo, eu peço para que deixe o like, né? Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de tocar aí o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seus comentários, né, se você já tem alguma experiência, já fez alguma biblioteca específica, se você já começou a programar o seu Arduino, né, ou montar os seus sketches de maneira modular, já começou a aproveitar, né, código-fonte de outro microcontrolador dentro do Arduino, que tipo de outro recurso você acrescentaria nessa balança, né? Então seria aí uma sugestão para aquele amigo que vai montar ou tentar produzir, né, isso aqui, fazer isso aqui de uma forma diferente. Então deixe as suas sugestões aí nos comentários, ok? E, senhores, eu agradeço quem assistiu até agora e até o próximo vídeo.